Colossenses, no capítulo 4. Perdão. Colossenses, capítulo 3, nós encontramos na palavra de Deus uma série de recomendações, de orientações sobre relacionamento. Estamos hoje vivendo o Dia dos Pais, e quando pensamos em pai, pensamos em família. Muitas pessoas até ficam tristes, algumas até não vêm aos cultos nesse dia, ou porque perderam o pai há pouco tempo, ou porque tiveram dificuldades na questão do relacionamento. E é importante que nós estejamos pensando não apenas no papel daquele que foi o progenitor, mas também temos que estar pensando na instituição que Deus fez, que é a primeira instituição. Quando Deus cria homem e mulher, a primeira coisa que ele faz é casá-los. E assim ele começa a família. A família começa no casamento entre homem e mulher. Mas depois ela vai se desenvolvendo, e como encontramos hoje muitas famílias que não estão assim com o pai e a mãe. Eu fui criado com os meus avós, porque meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. E muitas pessoas tiveram essa experiência. Outras pessoas tiveram a experiência do pai abandonar. Ou da perda da mãe, o pai tendo que criar. Ou alguns que acabaram saindo e estão morando com os irmãos. Ou mãe e filha, nós temos situações assim. Mas a ideia original que Deus fez, aquilo que começou tudo, começa lá no Éden, e quando Jesus Cristo, Deus homem, vem ao mundo, no início do seu ministério, o primeiro milagre que ele realiza é num casamento, numa festa familiar, mostrando assim a valorização e a importância que ele dava para esta instituição, a primeira instituição divina, como disse no início. No entanto, esta instituição ela vem ser complementada pelo próprio Jesus Cristo quando ele institui a igreja. E igreja e família são duas instituições que não competem, mas se complementam. E quando encontramos os conselhos de Colossenses, e ele começa falando, esse livro fala sobre muitas coisas, fala sobre a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, é o livro que fala sobre a teologia de Jesus de maneira como nenhum outro aborda, mas depois ele entra em questões muito práticas, e ele entra sobre a vida nova que temos que ter em Cristo Jesus, as mudanças que temos que ter, e começa a falar sobre relacionamentos no capítulo 3, e entra nos relacionamentos da igreja, mas logo depois ele continua nesse mesmo capítulo avançando para a família, os deveres em casa. E aqui nós mostramos que quando é tratado no capítulo 3, a partir do versículo 12, ele está falando sobre relacionamentos que podem existir na igreja, mas que devem, antes de mais nada, existir dentro da família. Como está a sua família? Como está o relacionamento? Em geral, quando perguntam para nós como está a sua família, a tendência nossa é responder bem, obrigado. Nem sempre é verdade o que dizemos, e às vezes dizemos assim para cortar o assunto, porque não queremos tocar no assunto, não queremos dar continuidade. Isso é muito comum, principalmente quando homens falam acerca disto. Bem, obrigado. Mas a família pode estar bem. Família é algo que foi feito para dar certo. Lá no início ela foi estragada, quando o ser humano desobedeceu aquele que é o instituidor da família, que tinha todas as instruções. E quando o ser humano desobedece, o caos se instala. E o primeiro resultado é uma briga de casal. Há uma DR. Porque começa a ver jogando a culpa um para o outro. Eles, na verdade, não discutem o relacionamento, mas eles se expõem, conversando ali com Deus, se acusando mutuamente, se escondendo um do outro, e depois, após serem expulsos
do paraíso que Deus tinha criado para que a família começasse, estivesse ali, um dos primeiros resultados deste erro acontece nos filhos, e o primeiro homicídio é um fratricídio. Um irmão matando o outro irmão. Caim matou Abel. Um crime na família. Resultado deste afastamento da orientação de Deus. Por isso a importância de estarmos buscando o que Deus diz sobre relacionamentos, buscando o que Deus diz para como devemos nos comportar, nos portar, e dando importância à segunda instituição, que é a igreja, que vem para reforçar, que vem para solidificar, que vem para ajudar a família. As primeiras igrejas cristãs se reuniram nas casas de famílias. Elas começam assim. E Jesus Cristo declara, quando a sua família o procura, a sua família é formada pela sua mãe e seus irmãos, e ele aponta para os seus discípulos e diz: ali está a minha família. Não que ele desprezasse a outra, tanto é que no final, lá na cruz, ele se preocupa com a sua mãe e pede para que João esteja cuidando dela. Ele não se afastou e não desprezou, e logo após a sua ressurreição, a conversão de um irmão seu que ficou afastado, Judas, e também de Tiago, primeiramente Tiago e depois Judas. As cartas que temos de Tiago e Judas são Tiago e Judas, irmãos do Senhor Jesus. Aquela missão de Jesus começa na sua própria família, a sua família acaba também reconhecendo que ele é o Cristo, e as famílias que vão se convertendo, uma delas se converte, era um carcereiro, e quando ele se converte, depois de ver um grande milagre, ele pergunta ao apóstolo Paulo o que eu devo fazer para ser salvo, e Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família, porque o evangelho tinha que ser já transmitido à família. Colossenses 3, 12 a 17 diz: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou, vocês perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Uma palavra à igreja, uma palavra à família, uma palavra sobre relacionamentos na igreja, uma palavra sobre relacionamentos na família. Para que os relacionamentos familiares sejam melhores, sobre isto queremos meditar. Obrigado, Senhor, por tua palavra viva e eficaz. Obrigado por este culto, obrigado por estarmos celebrando o Dia dos Pais, pensando nas famílias, em que tu tens colocado os homens como cabeça, mas também, Senhor, acima de tudo, como exemplo para os seus familiares. Nós te pedimos que tu estejas a nos abençoar na continuação e agora na mensagem que será apresentada pela exposição da palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quando Deus instituiu, ele coloca, o homem desobedeceu, nós já vemos. Agora é interessante que para que os relacionamentos sejam melhores, há uma palavra que vai aparecer aqui, que é a palavra revestir. Logo no versículo 12, diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Revestir é vestir de novo. Seria renovar. Uma das questões para que os nossos relacionamentos melhorem é sabermos que podemos renovar, tornar novo de novo. Ter aquele reinício. A família pode ser reiniciada e deve ser reiniciada todo dia. A família que Deus quer. E os relacionamentos positivos e bons que nós buscamos e precisamos tem que começar dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E cada um tem que se determinar a isso todos os dias.
e deveria ser a nossa oração, uma das orações primeiras: ó Senhor, renova a alegria minha e na minha família. Renova a minha família e me renova, para que eu seja um instrumento de renovação da minha família. Gosto da expressão que diz, não existe, falamos em casamento, mas eu poderia aplicar esta expressão à família, não existe família tão ruim, família tão desestruturada, tão disfuncional, que não possa ser restaurada pelo poder de Deus em Cristo. E não existe família tão boa que não possa ser melhorada por esse mesmo poder de Deus em Cristo. Sempre teremos o que melhorar. Nunca atingimos, porque só vamos atingir o ápice quando formos glorificados. Estamos aqui num processo de santificação, quando começamos a vida em Cristo, e creio que uma maioria do que aqui está são de cristãos, ou pelo menos que tem muitos familiares cristãos, mas temos que, cada dia, depois de termos iniciado a nossa caminhada com Deus em Cristo Jesus, desenvolver, melhorar, crescer. E nos relacionamentos familiares também. Eu tenho que pedir para Deus que renove cada dia aquilo que está nos versículos 12, que está no versículo 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Compaixão profunda. Um olhar misericordioso para o outro membro da minha família. E quando eu penso em família, eu penso inicialmente naquela família que está debaixo do mesmo teto, mas eu penso também para aquela família que se espalha. Temos familiares e formamos famílias. Hoje em casa tivemos reunião de família, eu creio que muitas casas aqui tiveram reuniões com famílias. Não apenas a sua, mas de outros, a homenagem aos pais. E é interessante isto, né? Todos nós, até mesmo para esses almoços, temos que ter compaixão profunda tantas vezes. Temos que ter um olhar misericordioso para o outro, assim como eu espero que o outro olhe para mim com misericórdia. Em geral, eu quero que as pessoas me entendam. Eu quero que as pessoas me compreendam. Ah, mas eu fiz assim porque houve assado. Eu sou assim porque aconteceu isso, isso e aquilo. As pessoas têm que me entender. Eu tenho um problema de saúde. E como as pessoas querem que os outros olhem com misericórdia, como eu gosto que os outros olhem com misericórdia para mim. Coitadinho do pastor, tem tantos problemas. Sabe que é bom de vez em quando isso? Aí as pessoas dão um descanso para mim, né? E às vezes até ficam falando assim, não vamos respeitar, ele é assim mesmo, já está velho, está ficando, né? Então, coitado, já chegou aí, passou de 65, idoso, é bom até, quando vem assim. O Estatuto do Idoso ajuda, né, a gente, né? Nesse sentido. Mas eu tenho que olhar para os outros como eu gostaria que olhassem para mim. Com a misericórdia. Me colocando no lugar do outro. Procurando entender o outro. Procurando ter profunda compaixão. Compaixão que vem lá de dentro, do interior. De todas as minhas entranhas. E tem entranháveis laços. Isso acontece também, há traduções que trazem isto. Também eu tenho que renovar a bondade. Para que os relacionamentos familiares melhorem, todos os dias eu tenho que pedir a Deus que eu seja melhor, que eu seja bom. Mas bom não apenas de ser simpático e agradável, de não falar, de ouvir, é importante isso, ouvir mais e falar menos, mas a bondade que se apresenta como gentileza, generosidade e proatividade em favor do próximo. Também, como precisamos pedir que Deus renove em nós, humildade. Disposição sacrificial para servir ao próximo como Cristo fez. Por exemplo, lavando os pés dos discípulos. Servir, fazer aquilo que o outro precisa, que precisa na família. Às vezes nós achamos, isso é papel do meu pai, isso é papel da minha mãe. Ouvi irmão dizer assim, eu não vou pegar minha irmã porque você que tem que fazer isso. Você que é o pai dela. Já ouvi irmão falando isso. Quanto à responsabilidade, nós temos que estar dispostos a servir, mesmo que façamos aquilo que talvez não é o que nós achamos que deveríamos estar fazendo. Mas é necessário, vamos fazer,
Vamos falar com o outro também, achando que o outro não está fazendo o correto, mas temos que nos dispor a fazer. Mas humildade principalmente para pedir perdão, para reconhecer o erro, para admitir que errei. Mansidão. Mansidão é gentileza, cortesia, consideração pelo outro e paciência. Tem traduções que trazem a palavra longanimidade. Se alguém fala e faz alguma coisa para você que você fica assim, o filho responde de uma forma, a esposa faz uma coisa que você não gostaria, ou o esposo, que é mais comum. Então, fala bem devagar, experimenta. Vamos falar juntos? Em casa também você pode falar, é um bom exercício. Longanimidade. Passou. Se você falar isso, aquela raiva, aquela vontade de pular no pescoço, passou. Isso é paciência, longanimidade. Quer conservar o bom ânimo por muito tempo, em relação especificamente com a pessoa que não nos trata tão bem. Aqui ressaltamos 5 aspectos do fruto do Espírito, que traz 9 aspectos. Fruto do Espírito, o Espírito Santo em nós. Mas para isto, e uma palavra aqui a você, que talvez não tomou ainda uma decisão por Jesus, mas gosta da igreja e faz parte de uma família que tem muitos cristãos, há um dia em que você vai enfrentar Deus sozinho, em que você vai ter que prestar contas. E aí não vai ter a esposa orando, ou o esposo orando, ou o filho orando pelo pai, ou o pai orando pelo filho. Portanto, a família cristã é composta de cristãos, mas pessoas que têm um relacionamento pessoal com Jesus. Não apenas que se invoca o nome de Jesus, ou que tem uma Bíblia aberta, ou que participa de uma igreja, ou que vai a cultos, mas uma família que realmente cada um está desenvolvendo um relacionamento pessoal com Cristo, e isso é necessário, porque só a partir do momento que você diz, Deus, eu reconheço que sou pecador, eu sei que merecia o inferno e que mereço, mas eu creio que o Senhor veio ao mundo, viveu a vida santa, poderosa, morreu injustamente e pagou o preço dos meus pecados ao derramar o seu sangue na cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou e está vivo, eu quero que o Senhor viva no meu coração. E pelo Espírito Santo isso acontecerá, e você terá o Espírito. E aí você poderá produzir o resultado, o fruto do Espírito, que é algumas das coisas que aqui temos mencionado e outras que serão mencionadas ainda. E tudo isso me dá condições. E o versículo 14 continua. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu tenho que renovar todo dia e pedir a Deus, Deus, me encha do teu amor. Porque quando se fala do fruto do Espírito, o primeiro aspecto é amor. E eu tenho que pedir, Senhor, me dê amor, porque só Ele, que é a fonte do amor, pode me capacitar a amar cada vez mais e melhor. O amor não é o sentimento, o amor é a soma de ações e atitudes. Se você ler em 1 Coríntios, e vale a pena depois, aqui não vamos ler, mas vale a pena você consultar, 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7, existem ali as 15 características do amor, sendo que 8 são o que o amor não é e 7 o que o amor é. E quando você medita ali, você vê que é muito mais do que sentimento, é soma de ações e atitudes. Por isso, o meu e o seu amor podem crescer cada vez mais. E para que os relacionamentos na família melhorem, a gente precisa ter um amor renovado, um amor de qualidade, cada vez maior. E eu tenho que pedir, tenho que fazer. O amor, ele é o vínculo. Ele está falando sobre revestir, colocar uma roupa. Então, eram verdadeiros camisolões que os homens usavam. E para que não ficasse esvoaçando, eles tinham que pôr um cinto. O cinto prendia tudo. O cinto ajustava tudo. O soldado também fazia isso. E nesse sentido, o amor é este vínculo, este cinto que une tudo.
O amor é a força unificadora que une todas as demais virtudes que têm sido mencionadas, que estão como características do fruto do Espírito, nos capacitando a cumprirmos sempre o compromisso que temos de ter um relacionamento melhor em família. É Ele que nos conduz à união perfeita, que será só no céu, mas que tem que ser aperfeiçoada cada dia, que tem a marca de quem está querendo seguir Jesus Cristo. Ele é realmente o elo, a união e o que promove verdadeira união na família, só pelo amor que vem de Deus. Os relacionamentos familiares só serão resgatados e aperfeiçoados, como diz o versículo 15. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. O texto, como disse, originalmente se dirige à igreja, mas também fala à família, e a família logo está mencionada aqui a partir do versículo 18, e eu posso pensar que a família é um organismo, a família é viva, a família é um corpo também, em que todos os membros têm que crescer. Agora, a paz, acima de tudo, eu e você temos que ter um compromisso, e quando temos Jesus, o nosso compromisso é com o príncipe da paz. E é a paz dele que deve arbitrar, dar o veredito nos nossos relacionamentos, em especial quando há desentendimentos. Paz que tem que se iniciar dentro de cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo que está em cada um de nós. E foi para essa paz que nós somos chamados, como diz a palavra, assim como o corpo saudável tem que estar em paz e seus órgãos internos têm que estar em harmonia. A família tem que estar em paz também. E por isso temos que ser gratos a Deus por cada membro da família e até por aqueles que não são e que estão causando alguma dificuldade, porque só quando nós temos atritos é que nós podemos desenvolver paz. A paz, quando tudo está tranquilo, é fácil. A verdadeira paz vai se manifestar e vai se aperfeiçoar nos conflitos. Ali é a oportunidade que eu tenho de pedir a Deus, ó Deus, me faça um instrumento da tua paz no meu lar. Que eu possa viver em paz e ser um mensageiro da paz aqui na minha casa. O meu compromisso com tudo que já foi dito até aqui, o seu compromisso, ele é viabilizado quando a palavra de Cristo, conforme diz os versículos 16 e 17, que a palavra de Cristo, 16 diz, habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Ah, pastor, mas isso é para a igreja. Isso tem que começar na sua casa. De vez em quando a gente fala de uma coisinha chamada culto doméstico, que nem sempre as famílias têm observado, mas que deveriam observar. Como é importante desenvolvermos isto, termos cultos nos nossos lares. Termos momentos, talvez não dá para fazer todo dia. Eu digo para os esposos, maridos e mulheres, que marido e mulher podem todo dia ter pelo menos um momento de oração e um texto bíblico sem comentário, antes de dormir ou logo quando acorda. Isto já é suficiente, a palavra está com você e vocês oraram juntos. No entanto, é necessário que você esteja procurando reunir a sua casa. Ah, mas eu moro só com meu irmão, moro com a minha mãe só, meu pai não está mais. Reúna quem você puder. E tenha pelo menos uma vez por semana um momento de culto no lar, em que vocês louvem a Deus juntos, cantem, leiam a Bíblia. Não precisa ter uma pregação, faça uma reflexão, ou leia uma reflexão, mas é importante. É importante que estejamos, cada um particularmente, tendo o seu momento a sós com Deus, de meditação na palavra de Deus, mas também procurando fazer com que a família viva isto. Com louvores, através de canções que têm embasamento na palavra de Deus. Agora, também esse culto, como a gente diz aqui nas celebrações coletivas da igreja, o culto da família não pode terminar naquele momento de culto, o culto continua sempre. A família deve ser uma reunião de cultuadores, se é uma família cristã. E você tem que continuar o seu culto no dia a dia. E
nesse sentido, você tem que saber que quando você vive a vida que agrada a Deus, você está louvando a Deus. E fora de casa você tem que viver isso, como foi dito aqui hoje, a questão da consciência. Não é porque eu estou sozinho, meu pai e minha mãe não estão, o pastor não está, ou um líder da igreja não está, mas a minha consciência está e Deus, que deve dirigir a minha consciência, está presente sempre. E por isso, aonde eu estou, a luz de Jesus tem que brilhar. Que a luz brilhe também, Jesus disse, a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Esse é o verdadeiro louvor. O louvor, quando eu vivo uma vida de tal forma que eu cultuo a Deus no coração, mas também nas minhas ações e atitudes, e levo outras pessoas a louvarem a Deus por mim. E quando a família cultua junto, e quando a família se desenvolve junto, ela também atrai outros. Eu sei de situações, eu já vivi isso, em que vizinhos se converteram pelo testemunho da família. O pastor da Igreja Batista do Brooklyn, a família dele se converteu porque a família vizinha, numa casa que não tinha muros, tinha uma cerca de arame farpado que dividia os terrenos, ela ouvia que todo dia, na hora do almoço, eles cantavam algumas músicas que ela achava muito bonitas. A família do irmão Oswaldo e sua família, eu os conheci, eles tinham um culto cada dia, antes de almoçar. Eles não almoçavam sem cantar hino, sem ler a Bíblia, sem fazer oração. Eu sei que isso fez bem para a família, mas isto atingiu a família da irmã Cida. A irmã Cida, que vivia uma vida e uma família totalmente disfuncional, seu marido bebia e abandonou o lar, mais de uma vez saiu de casa. Ela se aproximou e muitas vezes ouvia aquilo e chorava. Um dia o irmão percebeu e a convidou para entrar. Não sei se a convidou para almoçar, mas pelo menos ela participou do culto. Ela se converteu, seus filhos se converteram. Só um dos 4 filhos faleceu, quando adolescente ainda. Os outros 3 se tornaram crentes em Cristo, pastores. São pastores, pastor Carlos Jones está pastoreando aqui na Igreja Batista do Brooklyn, já pregou aqui. É fruto de ver o testemunho da família vizinha. Sua mãe foi impactada. E nós devemos fazer isso de tal forma que a nossa família leve outras famílias a serem edificadas. Outras famílias até terem um encontro com Jesus. Nosso relacionamento familiar pode melhorar se você se determinar a isso e pedir a Deus todos os dias que Ele renove em você compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, tolerância e perdão. Também, se você estiver, porque tudo isso é resultado de você obedecer o mandamento do amor. E também, se você estiver comprometido em viver a paz, pedindo que a paz do Senhor encha o seu coração e que você seja um promotor da paz na sua família. E isso é possível quando você permite que a palavra de Deus encha o seu coração. Quando você está vivendo e levando a sua família a cultuar a Deus, e você mesmo cultua a Deus no seu dia a dia. E também, como diz o versículo 17, tudo o que você fizer, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Você que é pai, deve conduzir a sua família desta forma, e tudo o que você fizer em prol da sua família, você está fazendo e tem que fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso graças a Deus Pai. Você, mãe, esposa, você quando está ali em casa fazendo, e às vezes o dia é pesado, às vezes não há reconhecimento naquilo que você faz, faça aquilo para o Senhor. Ah, meu marido não merece, mas Deus merece. Jesus merece. Ah, meu filho não merece, mas Jesus merece. Ah, meu irmão não merece que eu trate assim, que eu perdoe mais uma vez, mas Jesus merece. Que você, humildemente, reflita o perdão dele. Então, nesse sentido, os relacionamentos familiares podem ser melhores. E com certeza,
quando pensamos no Dia dos Pais, eu não posso deixar de pensar no meu Pai eterno, no seu Pai eterno. Relacionamentos familiares melhores significa alegria para o pai, porque ele criou a família e ele criou a sua família. Agora, para isso, como disse, você tem que se tornar um filho e uma filha dele. Se você ainda não o fez, crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe-o ser o Senhor da sua vida e ele será o Senhor da sua família. Que Deus nos abençoe. Amém?